Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso 5º dia de estudo sobre mediunidade, tendo como base o Livro dos Médiuns. Eu vou fazer como sempre o nosso preparo, depois uma prece da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. E a mensagem de hoje é vibrações. Hoje quero lhes falar sobre vibrações. A energia de seus pensamentos vibra no ar e favorece ou desfavorece o ambiente. Isso é sentido pelos paranormais, médiuns, videntes, sensitivos. É preciso muita concentração para que os espíritos iluminados possam se achegar. É difícil para esses espíritos transporem a barreira que os separa do ambiente da Terra. Ao se pedir que façam uma corrente, é para que possa ser facilitada a comunicação. O desprendimento de pensamentos do seu dia a dia, dos seus problemas, daquilo que se está passando à sua volta, ajuda nos trabalhos espirituais. É necessária uma corrente de todos os presentes para que haja aproximação dos bons espíritos. Precisamos da ajuda de todos para que o trabalho possa ser prosseguido. Neste momento, pedimos a caridade de uma oração para que o trabalho que está sendo realizado seja profícuo. Nada impede que o ambiente possa ser transformado. Um esforço de cada um é bem-vindo. Pedimos que esse esforço seja imediato. As dificuldades serão suprimidas. Precisamos de seus pensamentos positivos. Precisamos de sua força. Nosso trabalho é um trabalho conjunto. Sem a corrente renovadora de suas preces, o trabalho não tem continuidade. Relaxem, envolvam seus pensamentos para que seus guias espirituais ajudem a desanuviar o ambiente. A colaboração de cada um é o que mais precisamos, mais desejamos. A luz da fraternidade, de não só pensar em si próprio, em suas dores, seus problemas, deve iluminar neste instante este ambiente. Muito obrigado pela compreensão e pela ajuda que nos possam dar. Sentimos que a vontade de vocês é de ajudar, porém, às vezes, irmãozinhos não esclarecidos tomam conta do ambiente e somente com o poder de orações podem se afastar. Façam suas preces, elevem seus pensamentos ao nosso bom Jesus para que superemos nossas dificuldades. Estejam em paz, principalmente em paz consigo mesmo. Muita energia para que ajudem e possam ser ajudados. Que a luz do ambiente possa esclarecer e iluminar seus espíritos, aos médiuns, para ser lido sempre que o ambiente estiver carregado. Fica aí a mensagem final para os médiuns. Então vamos agora fazer nossa prece, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores que dirigem esses trabalhos, Francisco de Assis, Fabiano, a nossa Maria, Dr. Bezerra. Vamos pedir também a Ismael para que nesses momentos do nosso país, a espiritualidade superior possa receber o nosso apoio através de vibrações positivas nessa corrente do bem, se contrapondo a tanto pensamento de dor, tanto pensamento negativo, e que nós possamos vibrar no amor para ajudar a transformar a psicosfera, transformar o ambiente, inclusive o ambiente dos nossos lares. Então, que Jesus nos inspire e que juntos, nesse estudo, possamos ajudar também nessa melhoria da vibração do ambiente onde nos encontramos e de tudo que está à nossa volta. Que Deus ilumine esse nosso mundo, que Jesus continue conosco. Muito obrigado por tudo, gratidão, graças a Deus. Olá pessoal, então essa mensagem que nós lemos tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, que vai ser o capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas. E tem muito a ver com o que eu pedi anteriormente, para que sempre que possível vocês façam o estudo no horário que ele vai ao ar. Justamente por isso, pela corrente de vibração que nós podemos fazer. Porque quem
acessa o estudo em outro dia, vai até fazer sua prece. A gente sempre recomenda a prece antes de qualquer estudo, mesmo que ele seja particular. Mas perde essa oportunidade de uma corrente, tá? E eu já falei anteriormente, quem não pudesse assistir o estudo todo, eu não gosto de chamar de aula no dia, se possível participa só desse iniciozinho do preparo e da prece, para participar da corrente, como a gente faz na hora de Maria, tá bom? Então aqui os Espíritos trouxeram essa mensagem, que o ambiente de prece num trabalho espiritual é fundamental para que os Espíritos superiores cheguem. Por quê? Quanto mais a gente evolui, mais o nosso pensamento se eleva também, mais a vibração do nosso corpo espiritual aumenta. É muito difícil para um espírito que está mais elevado chegar num ambiente mais pesado, onde os pensamentos estão mais densos, entenderam? Quando a gente faz a prece, a gente muda a condição vibratória do ambiente, facilita a entrada desses espíritos. Então é muito importante isso em qualquer trabalho espiritual, até em respeito ao esforço que esses espíritos fazem, porque precisam fazer um esforço grande para entrar no ambiente. Imaginem vocês que estejam de banho tomadinho, cheiroso, e que você tenha que entrar numa caverna cheia de gente pestilenta, que não toma banho há semanas, cheirando mal. Não é agradável, né? Você talvez nem consiga ficar muito tempo ali. Do ponto de vista das vibrações, dos pensamentos, é assim para o espírito superior. Ele chega num ambiente de pensamentos mais pesados, justamente porque é muito sensível à ação do pensamento. E também para manipular certos fluidos, a gente precisa de uma asepsia do ambiente, que os espíritos sempre fazem. No trabalho lá das macas, por exemplo, falando de novo das macas, os espíritos fazem uma asepsia de todo o ambiente, do salão, das salas das macas. Eles tiram os miasmas, as energias negativas que ficam impregnadas. E nas nossas casas, muitas vezes sem a gente saber, o ambiente fica impregnado, sabia? De energias mais pesadas. Então, quando nós temos o hábito do Evangelho do Lar, é feita uma asepsia também no ambiente. Fora aquele irmãozinho que um de nós possa ter levado para casa, né? No momento em que baixa a nossa vibração, em que ele é convidado a se retirar. E naquele momento também que a gente está lá 20 minutinhos, meia hora no Evangelho, a nossa vibração muda. Fica mais fácil. Às vezes nós somos tratados em casa e a intuição fica mais fácil. Então, essa mudança de vibração é proporcionada principalmente pela prece. A prece é muito importante. A prece não é só um pedido. A prece, o ambiente de prece, a corrente de prece tem essa capacidade de mudar a vibração do ambiente. Isso é ciência, gente. Sempre tem ciência, tudo, sempre tem conhecimento por trás, tá bom? Mas na semana passada nós falamos do corpo espiritual e eu queria falar um pouquinho mais sobre o corpo espiritual, sobre o desprendimento do corpo espiritual, né, do corpo físico. Eu vou mostrar uma figurinha aí para vocês. Essa figura mostra o desdobramento. Então é o seguinte, se vocês olharem aí a figura, vocês vão perceber que tem uma pessoa deitada e você tem como se fosse a projeção dela se elevando, sentada, tá? Então isso aí, você está no momento do sono e aquele corpo espiritual só está se descolando do corpo físico. Depois, em outras oportunidades, vou mostrar outras figuras e até filmes. Então, vocês percebem que tem um fiozinho de energia prendendo o corpo físico ao corpo espiritual. Esse é o chamado cordão de prata. E esse espírito, então, esse perispírito, o corpo espiritual que é isso, ele pode ficar ali nas imediações do corpo, isso às vezes acontece, como ele pode se projetar aí longe. Mas mesmo no ambiente do seu quarto, por exemplo, ali você está no seu quarto, mas você está numa dimensão diferente, em outra esfera. Então você pode perceber espíritos desdobrados. E se você se projeta, você pode ir até numa colônia espiritual.
É muito comum a pessoa dizer assim, eu sonhei com a minha mãe que já morreu. Não, você esteve com ela, desdobrado. Perispírito com perispírito. Você se encontrou não com o seu corpo físico, mas o seu corpo espiritual. E encontrou aquela mãezinha que morreu com o perispírito dela, com o corpo espiritual dela, né? Ela já se despiu do corpo físico. Você ainda está preso ao corpo físico, por esse cordão de energia. Mas vocês estão interagindo. E isso é a vida plena, que a gente fala, a vida espiritual plena. Então, sempre nos estados de sonolência, num sono mais profundo, no estado de coma, isso sempre acontece. Basta um cochilo, você se desdobra. Existem pessoas que conseguem fazer esse desdobramento consciente. É muito comum, por exemplo, lá entre os hindus, você vê aquela pessoa meditando, ele se desdobra. O corpo está ali, mas a pessoa não está ali. Ela está viajando em lugares que você nem imagina, tá? Então, há médiuns que conseguem controlar isso, o desdobramento consciente, para trabalhar até, para realizar obras, né? No bem, é lógico. Então, é isso aí. Vocês veem que o corpo espiritual, que é o perispírito e o corpo físico, estão ligados durante a encarnação. Mas depois que a gente desencarna, é como se fosse um desdobramento definitivo, vamos chamar assim. Isso seria desencarnação. Porque esse deslocamento a gente faz sempre, toda noite quando dorme. Então vai chegar um dia que nós vamos de vez e não vamos voltar. As pessoas vão dizer assim, fulano morreu. Ele saiu da carne, no linguajar espírita, desencarnou, né? Mas é o que você fez todo dia, e isso vai continuar. Simplesmente você não vai voltar para o corpo físico. Aí você vai estar nessa realidade que é esse plano. E isso é a vida espiritual. Por isso que eu digo, o mundo espiritual não é o mundo dos mortos. Todos estão vivos. É o mundo dos espíritos vivos fora do corpo denso. Outro conceito que a gente tem que ter, tá bom? Então é esse corpo espiritual que vai ser fundamental nesse capítulo 4. Porque os espíritos atuam na matéria através do perispírito, do corpo espiritual. Então nós vamos começar a estudar como se dá esse movimento de objetos, de materializações. Muito importante conhecer isso, para depois a gente passar para outros conhecimentos, né? Das manifestações inteligentes, a psicografia, a psicofonia. Vamos falar muito de obsessão, que é muito importante, tá bem? Então, a base está aqui. Às vezes não é muito fácil para se explicar isso daqui, porque se os espíritos tiveram dificuldade com o linguajar, imagina eu para explicar algo que envolve até um pouco da ciência, mas eu prometo que eu vou me esforçar para tornar mais fácil de ser entendido, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas. Item 72. Quem tiver com o livrinho aí, sempre de preferência acompanhando, tá? Vamos lá, Kardec então. Demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos, a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Então ele está dizendo aqui, gente, nós já sabemos que os espíritos existem, já sabemos que eles podem se manifestar atuando sobre a matéria, fazendo mexer coisas. Vamos ver agora como é que eles fazem isso. É disso que trata esse capítulo. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar, os espíritos a combateram, constituindo isto uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Ora, essa primeira ideia, todos a podiam ter como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Sem dificuldade se reconhecerá quanto é superior à que esposávamos, se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que com a nossa não encontrava explicação satisfatória. Kardec estava dizendo o seguinte,
Bom, eu tinha uma ideia de como esses fenômenos aconteciam, mas vieram os espíritos explicar como realmente acontecem. E é bem diferente do que eu pensava. É isso que ele está dizendo, né? Item 7.3. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que em caso de aparição se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los. Julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. De vez em quando a minha voz fica querendo falhar, mas vou em frente. Então Kardec está dizendo assim, que ele pensava que o espírito, com seu corpo espiritual, usasse a força física, como nós fazemos de alguma maneira. Não é assim. Mas então, sendo assim, que necessidade havia do médium? Se o espírito pudesse fazer tudo sozinho, para que o médium, né? Não pode o espírito atuar só por si, porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos, a quem interrogamos sobre esta questão. Então ele disse aqui, às vezes o espírito fazia a força contrária, estava em cima da mesa assim, e a mesa se mexia. Ele não fazia força para cima, por exemplo, estava colocando a mão em cima da mesa. E o esforço era contrário, quer dizer, o médium não tem nenhuma participação naquilo ali. Outras vezes ele ficava afastado da mesa, a mesa se mexia. Ele vai dizer aqui, vamos deixar que os espíritos falem. Sabe quem é que vai falar no item 74? Está aqui. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito São Luís. Aí eu fui dar uma pesquisada no São Luís. São Luís é o Luís IX, rei da França. Ele era conhecido por ser muito piedoso, muito altruísta. Esse Luís IX, que é o São Luís, foi através dele que foi construída a Universidade Sorbonne, que é muito conhecida. Ele é o mentor espiritual de Hermance Dufour, que é uma das médiuns que Kardec usou, e do próprio Kardec. Ele participou ao lado do Kardec da codificação o tempo todo, né? Muitas das reuniões da Sociedade Espírita de Paris foram coordenadas por São Luís. E é São Luís que é chamado, então, ele é, vamos dizer assim, escalado pela equipe espiritual para falar desse assunto, de como o espírito atua na matéria. Então, vem vários itens agora ditados por São Luís. Isso é muito interessante, né? Então, aqui é São Luís que vai falar, não é Kardec não, tá bem? Eu vou ler item por item, até onde der hoje, a gente vai acrescentando outras informações. Então, São Luís nos falando. 1. Kardec pergunta, né? Kardec pergunta, São Luís responde. Será o fluido universal uma emanação da divindade? Não. 2. Será uma criação da divindade? Resposta de São Luís. Tudo é criado, exceto Deus. Então, o fluido universal, o fluido que origina tudo, toda a matéria, ele é emanado de Deus? São Luís diz que não, mas ele é criado por Deus, tá? Como tudo. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Deixa eu dar uma paradinha aqui para explicar sobre o fluido kármico universal. Dizem os espíritos, São Luís agora está falando aqui, que a matéria existe em vários estados. Hoje a gente só sabe disso, né? A gente reconhece facilmente aqui o estado sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, aqui tem ar, eu não consigo ver, mas tem matéria. O ar é composto de nitrogênio, 20% mais ou menos de oxigênio e outros gasezinhos com menos proporção. A maior parte é nitrogênio, porque a gente respira mais é nitrogênio, que é um gás inerte. Mas dentro desse ar tem 20% de oxigênio.
Esse é importante para nós. Então é matéria, no estado que a gente não consegue ver. Mas além do sólido, líquido, gasoso, tem o estado radiante e tem outros estados que os espíritos falam. Aí vai dizer que entre as estrelas, o espaço que aparentemente vazio está cheio de matéria. E eu já falei da matéria escura, da energia escura. E mesmo essa matéria escura, ela tem estados cada vez mais puros, mais puros, mais puros, até chegar ao elemento inicial. Mais puro do que isso não é possível. Esse é o chamado fluido cósmico universal, de onde se origina toda a matéria, inclusive essa matéria escura. Tá? É como se você pegasse um elemento puro e fosse comprimindo e falar assim, eu não consigo medir isso. Comprime, você não consegue medir. Aí chega um ponto que é essa matéria escura, mas a ciência não consegue medir e vai comprimindo. Chega um ponto, opa, eu consegui medir. Esse é o hidrogênio, é o primeiro elemento da tabela periódica, peso atômico 1. Um próton, um nêutron, um elétron. O hidrogênio forma mais de 90% de cada estrela. A maior parte do que compõe uma estrela é hidrogênio, o elemento mais simples, né? E aí vem os outros elementos. Depois, quando uma estrela explode, uma supernova, ela forma os elementos mais pesados. Então, esse fluido cósmico universal seria a matéria na sua forma mais pura, e dela se origina toda a matéria que existe. Tá bem? Então, São Luís diz na resposta da pergunta 3, sim, esse fluido cósmico universal é o princípio elementar de todas as coisas. Tudo que seja matéria se origina desse fluido cósmico universal. Dá para entender? Existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito. Tanto Deus como Espírito não são matéria. Deus é uma inteligência suprema e o Espírito é o princípio inteligente. O terceiro é a matéria, que também é energia. Porque a matéria e a energia, na verdade, uma se converte em outra, né? Conforme Einstein, aquela formulazinha E é igual a M vezes C ao quadrado. É energia, M de massa, de matéria. Tá? Então a massa se transforma em energia, a energia se transforma em massa. É o princípio da bomba atômica. O átomo de urânio se transforma em energia, uma explosão de energia. Pergunta 4. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Ele vai dizer, é o seu elemento. O fluido elétrico é o fluido, é um dos vários nomes que foi dado, daquele fluido, que é o, vamos dizer que o fluido do passe, tá? Do que ocorre no próprio corpo espiritual, o que dá o magnetismo, isso seria o fluido elétrico. Pergunta 5. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Resposta. Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado, para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. Eita! Aí os espíritos ficam tentando encontrar termos, né? Fluido magnético animal. Esses fluidos que nós emanamos, aquele do passe, então esse fluido magnético é o que eles dizem, tudo bem, tome isso em consideração, é o que mais se aproxima desse fluido universal que a gente está falando, da sua forma mais pura. Interessante, né? E agora vem uma pergunta muito... Aí Kardec vai... Na verdade, Kardec vai perguntando, mas ele tem um objetivo lá na frente. Ele vai cercando, né, as respostas para chegar onde ele quer. A pergunta 6. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Resposta: não. Esse fluido apenas anima a matéria. E aí, quando a gente fala em fluido universal como fonte da vida, e São Luís diz que esse fluido apenas anima a matéria, nós temos um fluido que dá vitalidade às coisas, que anima a matéria, é o fluido vital. Ele está falando aqui do fluido vital. Quando a gente tem uma folha de uma árvore, ela está
ela não tem apenas os elementos orgânicos, físico-químicos, né? Ela tem uma energia que vem da terra e tem um fluido ali envolvendo. Se você corta aquela folha da árvore, com o tempo ela começa a murchar. Ela começa a perder não só os fluidos que alimentavam, mas esse outro fluido, o fluido vital, aquela folha perde a vitalidade. É o que acontece com o nosso corpo, né? Quando a gente está muito velhinho, muito fraquinho, esse fluido vital vai indo embora, a gente perde a vitalidade. E aí a vida se extingue naturalmente, pela perda do fluido vital. Tá dando para entender? Não se preocupem que eu sou chato. Com o tempo eu vou ficar repetindo e vai entrar na cachola de vocês. Não se preocupem. Eu só estou seguindo a sequência aqui. Tudo isso é para chegar lá no movimento de objetos, né? É a teoria das manifestações físicas, como os espíritos atuam sobre a matéria, tá bom? Leiam, releiam, tá bem? Façam pergunta, os comentários aí. Eu sei que vem muita pergunta sobre isso, e de repente vem pergunta cabeluda. Eu vou tentar responder. Pergunta número 7. Aí vai Kardec de novo. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito... Opa, ele já está falando que é desse fluido que se compõe o perispírito. Esse fluido nervoso, o fluido vital também compõe o perispírito. O fluido que dá vida também compõe o perispírito. É isso? Parece que neste ele se acha como estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Tá? Vou repetir a pergunta. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste ele se acha como estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita? A resposta: até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Quer dizer, esse fluido que forma o perispírito, ele varia de mundo para mundo. Vocês devem saber disso, que nós não estamos fadados a viver só na Terra, nós viveremos em outros mundos. E naqueles mundos nós vamos ter um perispírito também. Só que o fluido, a matéria, vamos chamar assim, que vai compor esse perispírito daquele mundo, é compatível com a matéria daquele mundo. Porque nós vamos viver em mundos em que a matéria se apresenta de várias formas. Na nossa evolução, nós vamos chegar a um ponto em que o nosso corpo não vai ser mais esse corpo de carne e de osso. Ele vai, cada vez mais, o corpo no qual nós reencarnamos, se aproxima muito mais dessa matéria do corpo espiritual, entenderam? Chega a um ponto que a gente vai encarnar e com os nossos olhos físicos não vamos ver essa pessoa encarnada. No mundo superior, a encarnação pode se dar num corpo em que o corpo em que ele está encarnado não é mais a matéria da tabela periódica, já é essa outra matéria. Embora o espírito esteja encarnado, a gente não vê. Entenderam? Quer dizer, tem mundos que, se descer uma nave espacial lá, o astronauta vai dizer assim, não tem vida aqui, porque ele não está vendo. Mas ali tem vida e tem espírito encarnado. Só que a matéria em que ele está encarnado não é mais essa matéria aqui. Deu para entender? Interessante, né? Por isso que quase todos os globos, os mundos aí têm vida. Nem sempre há vida na matéria densa. Tá bom? E o corpo espiritual, que o espírito sempre vai ter, até ele chegar à condição de espírito puro, que ele é pura energia, pura luz, esse corpo espiritual sempre vai ser composto em parte da matéria desse mundo onde ele está. É isso que ele está falando aqui. Pergunta número 8. Bom, vocês já perceberam que a gente já começa a falar um linguajar um pouco complicado, tem ciência, tem muita gente que não está acostumada a raciocinar em termos de ciências exatas, né? Mas eu disse, não se preocupe, gente, eu sou meio repetitivo, vamos tentar esclarecer tudo. Aí vem a pergunta crucial. Pergunta número 8. Adivinhem. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? É a pergunta que Kardec queria chegar. Como pode, São Luís, um espírito produzir o movimento de uma mesa, de qualquer coisa?
Aí ele vai dizer, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio, aquele efeito que o médium emite. Aqui está a chave de tudo, que nós vamos destrinchar ao longo desse estudo. Vou repetir. Como que pode um espírito produzir um movimento de um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal, que é o fluido que o próprio perispírito compõe, o perispírito, combinando com o próprio fluido que o médium emite. Que fluido é esse que o médium emite? É o chamado ectoplasma. No livro dos médiuns, você nunca vai encontrar a palavra ectoplasma. Por quê? Vai ser dado o nome dele de fluido nervoso, mas porque a palavra ectoplasma foi criada por André Richer depois, anos depois do livro dos médiuns. Então esse fluido nervoso, esse fluido animal, esse fluido que os médiuns emitem, os médiuns de efeitos físicos que vêm das nossas células, chamado também de fluido animal, que gera o magnetismo, só depois foi dado o nome dele de ectoplasma. Então aqui eu já vou falar com ectoplasma. Então, falando de ectoplasma, a resposta seria a seguinte: combinando uma parte do fluido que compõe o perispírito com o fluido emitido pelo médium, que é o ectoplasma. Entenderam? Então, eu sou um espírito desencarnado. Eu quero movimentar esse objeto. Eu vou usar o fluido do meu corpo espiritual e vou pegar o fluido do médium, lá o ectoplasma que o médium emite. Por isso que o Peixotinho, que a gente vai falar muito sobre ele mais à frente, era muito suscetível aos efeitos físicos, porque ele emitia muito ectoplasma. E para essa manifestação de movimento de objetos, é preciso de ectoplasma. Para o espírito se materializar, mais ainda. É preciso pegar muito, e é como se eu pegasse assim, ectoplasma do médium e fosse impregnando no meu corpo espiritual, como se eu fosse saturando o meu corpo espiritual de ectoplasma até o ponto de ficar visível. Já adiantando, meio colocando a carroça na frente dos bois, qual é a diferença da vidência para a materialização? O médium vidente, o médium que tem a capacidade de ver espírito, ele vai ver qualquer espírito que se apresente, numa certa faixa vibratória. Ele vê e os outros não veem, quem não for médium vidente. Porque ele está com a visão espiritual, como se tivesse um descolamento do perispírito no campo da visão e ele estivesse vendo o mundo espiritual ali. Então, numa faixa vibratória que o espírito se apresente, não todos, aquele que estiver naquela faixa, ele vai ver. Então, tem 10 pessoas aqui, só um é médium vidente, só ele vai ver. Agora, a materialização, não. Se o espírito se impregna de ectoplasma, ele vai se impregnando, chega um ponto que ele se torna tangível, visível, e todos os 10 vão ver, porque ele está se apresentando com a matéria próxima dessa matéria nossa. Então, a evidência, só o médium vê. Na materialização, todo mundo vê. Entendeu? E essas reuniões que o Peixotinho, por exemplo, fazia, se materializavam espíritos. E as pessoas tocavam no espírito. Se materializou um espírito muito conhecido de nós, a irmã Sheila, o irmão Clarencio, lá da colônia Nosso Lar, se materializou. E nós vamos ver relatos sobre isso. Então, como é que o espírito então move um objeto? Isso é só uma parte da resposta, tá? Ele usa o corpo espiritual dele e ele usa o ectoplasma do médium. Sem isso, o espírito sozinho ele não consegue mexer nada. Ele não consegue movimentar o objeto. E outra coisa, os espíritos que fazem esse trabalho, eles pegam auxiliares, espíritos que têm o corpo espiritual mais denso. Quem é que tem corpo espiritual mais denso? Espíritos menos evoluídos. E eles convidam para fazer esse trabalho do movimento, ao invés do espírito superior fazer. Porque é muito mais fácil para esse espírito que tem o corpo espiritual já mais denso, ele se impregnar de matéria para movimentar o objeto do que o espírito superior, que tem um perispírito muito puro, muito menos denso, entendeu? É muito esforço que ele precisaria fazer. Então, nesses trabalhos onde tem efeitos físicos, materialização, eles se utilizavam muito de espíritos que eram inferiores, mas que iam lá de boa vontade para ajudar. Porque o corpo espiritual,
quanto mais evoluído é o espírito, mais ele vibra e menos matéria, vamos dizer, ele tem desse outro plano, dessa outra matéria. Ele mais desmaterializado fica, ele mais vibrante fica, mais próximo de um estado de pureza ele fica. Então, o corpo espiritual ele vai se depurando nas reencarnações. E os espíritos mais evoluídos têm o espírito mais depurado, mais leve, mais vibrante, o que é dado pelo amor, que é uma lei, como se fosse uma lei física, que muda a vibração do perispírito, tá bem? Mas isso também é uma outra conversa, de repente lá na Gênesis a gente vai falar mais sobre isso. Tá dando para acompanhar? Tá muito chato? Nós estamos falando então do movimento de objetos, tá bem? Onde nós paramos aqui. Pergunta número 9, Kardec de novo perguntando para São Luís. Será com os seus próprios membros, ele já sabe até a resposta, mas está perguntando, será com seus próprios membros, de certo modo, solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Resposta. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando sob as vossas mãos uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Quer dizer, o espírito que está desencarnado vai tirar desse fluido universal e vai combinar com o próprio fluido do perispírito um tipo de fluido vital para dar uma vida factícia, que não é uma vida verdadeira, mas vai animar o objeto com esse fluido. Ele vai penetrar nos interstícios, nos espaços entre os átomos desse objeto. Ele vai penetrar com esse fluido nesse objeto. Dá para entender? Assim, preparada a mesa, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que liga a matéria. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas. Por isso que a gente está falando do perispírito o tempo todo. Todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente, para ser compreendido. Quer dizer, o espírito que está desencarnado, ele vai pegar alguns fluidos da região, vamos dizer assim, da faixa em que ele se está, dessa outra dimensão, tá? Ele vai usar esse fluido para impregnar o objeto, tá? Com uma certa energia vital, para dar uma certa vida àquele objeto, né? Se eu quero mexer esse livro, não é que o livro vai estar vivo como a gente, mas ele vai estar preenchido por uma energia que é a mesma energia que nos dá vitalidade. Só que vai estar preenchido com a energia desse perispírito, do próprio espírito que quer mexer o objeto. Isso vai ser uma parte da técnica para mover o objeto. A outra vai ser o espírito pegar o ectoplasma do médium. Sem o ectoplasma do médium, o espírito não vai conseguir. Tem uma notinha aqui de Kardec que eu vou ler. Chamamos a atenção para a seguinte frase primeira da resposta acima. Esta resposta ainda te não levará até onde desejas? O espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última, e alude ao nosso pensamento que, com efeito, esperava por uma outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa. Quer dizer, Kardec estava com a ideia de que o espírito, de certa forma, agia como se fosse uma força muscular,
atuando na matéria. Não é. E existe um outro conceito de uma ciência que a gente não conhece, que é o que o Espírito está explicando aqui, que se eu impregnar esse objeto com o fluido do meu perispírito, com outros fluidos que eu tiro da espiritualidade, e mais o ectoplasma do médium, basta a minha vontade, eu não preciso da força física. Eu venço as forças que atuam nesse objeto. Ele tem um peso, eu vou conseguir vencer esse peso. Porque na nossa mente condicionada à matéria densa, só um esforço contrário, uma força contrária física, vai fazer com que esse objeto se eleve. Mas essa força física pode ser anulada se eu impregnar esse objeto com meus fluidos e com o ectoplasma. Eu mexo esse livro, mexo essa mesa. É um conceito novo que a espiritualidade está trazendo. Uma ciência que a gente ainda não consegue colocar na forma de equações, mas ele está trazendo na prática que isso acontece. Deixa eu só comentar o seguinte: quando a gente tem a matéria densa como esse livro, você tem átomos. Não sei se vocês sabem, mas existe um grande vazio no átomo. Se nós pudéssemos penetrar num átomo, só para dar uma ideia, e considere o seguinte, que no centro do Maracanã está o núcleo do átomo. A que distância giram os elétrons? Estariam girando lá nas arquibancadas. Existe um vazio entre o núcleo e os elétrons, que é uma onda, né, eletromagnética, que na verdade existe todo um vazio. Então, na verdade, o nosso corpo físico é cheio de espaço vazio, mas a nossa percepção dá a ideia que está tudo sólido, tudo preenchido, e não está. Então, quando um espírito quer mexer num objeto, ele vai impregnar esses vazios do átomo com esse fluido dele. Entendeu? Então, o livro, a mesa, fica impregnada nos interstícios, nos espaços vazios do átomo, desse fluido. E ele vai pegar ainda o ectoplasma. Ele sabe como fazer isso. Então, essa mesa, por exemplo, vai ficar impregnada. É como se fosse uma extensão do meu corpo espiritual. E pela minha vontade, eu vou fazer ela se mexer. É isso. Deu para entender? É meio complicado, né? É um conhecimento novo, vamos dizer assim, que até que é uma ciência nova. É isso que está sendo explicado. Item 10. Nós só temos 3, quase 4 minutos. Eu só vou ler assim e responder rapidamente. Depois eu volto a ela na próxima. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio são inferiores? Quer dizer, os espíritos que ele chama são inferiores? Estão-lhe sob as ordens? Resposta: são-lhe iguais quase sempre. Muitas vezes acordam espontaneamente. 11. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos desse gênero? Os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Eu vou parar por aqui só para explicar o seguinte. Então, você tem numa reunião, por exemplo, com Kardec, um São Luís, espíritos de um nível já elevado, que tem o teu corpo espiritual já muito pouco denso, muito vibrante, muito leve. E eles precisam atuar sobre a matéria. Eles convidam um espírito que tem um corpo espiritual mais materializado, mais denso. Aí esse espírito vai se impregnar do ectoplasma e ele vai movimentar o objeto. Porque esse espírito mais elevado teria que fazer muito esforço, se impregnar de muito ectoplasma e talvez sacrificando mais ainda o médium, porque o médium de efeitos físicos ele se sacrifica muito, né, nessa doação de fluidos. Então ele chama um espírito que tem um corpo espiritual mais denso para realizar esse trabalho. É isso que está dito aqui nesse item 10, que nós vamos continuar no próximo estudo. Vamos partir dele, tá bem? Deu para vocês entenderem até agora como que é um pouco complexo isso, realmente né? A gente entender como que a espiritualidade atua. E nos tratamentos, voltando aos trabalhos espirituais, não só do MAP, de todas as casas, os espíritos, então, precisam ter conhecimento do que fazem, eles precisam dos médiuns para o ectoplasma. Então, numa reunião pública, por exemplo, de uma casa espírita,
No dia lá dos tratamentos do MAP, das macas, aquele grupo, aquela assembleia que está lá cantando, é a matéria-prima de ectoplasma. Pode não ter nenhum peixotinho ali que coloque ectoplasma para fora, como o Peixotinho colocava. Mas, tirando um pouquinho de cada um, eles conseguem uma certa matéria-prima, vamos dizer assim, para trabalhar. E eles vão na natureza ainda, porque as plantas também sofrem o processo de reprodução celular. Existe o ectofitoplasma, o ectoplasma do reino vegetal. No reino mineral, eles tiram certas energias. E dos animais também, que também tem reprodução celular. Então, é como se tivesse uma farmácia de manipulação no plano espiritual, onde eles, com a ciência que eles conhecem, estão manipulando esses fluidos e fazem os remedinhos. E vão materializar coisas dentro das pessoas, vão fazer cirurgias, coisas que a gente não imagina. Usando o conhecimento, usando a inteligência, usando a matéria. Muitos dos chamados milagres de Jesus, ele fazia isso, só que Jesus é Jesus, né? Ele via um cego, ele sabia, tem que recompor a retina desse cego. Eu preciso recompor o nervo óptico. E ele pegava a matéria, cuspia na terra, aquilo se transformava, ele botava, e para quem não entende é um milagre. Ele está usando a força do pensamento, está usando fluidos que a gente não vê, está usando conhecimento e recompondo a matéria. No fundo, é um verdadeiro milagre, né? O que o Espírito pode fazer. Bom, eu vou encerrar por aqui, convido então a leitura desse capítulo 4, paramos na pergunta número 10 do item 7.4, que Jesus dê muita força, abençoe a todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.